Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 56% dos brasileiros têm o hábito de ler. A realidade é bem menos animadora. Por isso, iniciativas que estimulam a leitura são tão importantes. Eu sou Álvaro Machado Dias. Vem comigo conhecer quem está causando em São Paulo. História, literatura, arte do Brasil. A coleção brasiliana forma um acervo incrível sobre o nosso país. Com o objetivo de disseminar essa riqueza, a Biblioteca Gita e José Mindlin da USP está totalmente disponível na internet. A biblioteca, ela nasce do interesse do senhor José Mindlin em doar o acervo particular dele para a USP, isso já há bastante tempo, e foi feito todo um projeto institucional para que isso se realizasse. Na verdade, ele doou parte do seu acervo para a USP, ele doou só o que era brasiliana. Então, são mais ou menos 32 mil títulos que se somam 60 mil volumes. Então, esse acervo brasiliana é o que constitui hoje a biblioteca. As coleções sobre história, que são relatos de viagens, de diversos viajantes que visitaram o Brasil em diversos momentos, livros de artes, livros sobre artistas, periódicos diversos também, e literatura, uma grande coleção de literatura também. Todos os livros voltados a alguma questão do Brasil, história, literatura, geografia, uma gama bastante grande de áreas, na verdade, mas que fosse voltada ao Brasil, isso que veio parar aqui. Uma das missões da biblioteca, além de preservar todo esse acervo, é também divulgá-lo, né? Torná-lo de acesso irrestrito para qualquer pessoa. Então, uma das estratégias adotadas para a disseminação de todo esse material foi trabalhar com a digitalização. Então, as obras elas são selecionadas a partir de diversos critérios, inclusive os nossos usuários que vêm aqui consultar o livro físico, ele pode solicitar a digitalização e a gente encaminha o livro para os laboratórios para que seja feita a digitalização. A digitalização ela não começa aqui no laboratório, né? Ela começa com um processo de seleção do material que é feito pela nossa equipe de curadoria. Esse material é processado pela equipe de bibliotecários e em seguida é enviado para o laboratório de conservação que faz a higienização do material e faz algum tipo de reparo, restauro, o que for necessário. Depois que esse material é higienizado, ele vem para o laboratório de digitalização e aqui a gente tem todo um processo próprio nosso de fazer triagem, de verificar se o material pode aguentar o processo de digitalização, que é o processo de contato físico com o livro. Feita essa triagem, os livros que são considerados aptos, eles vão para o processo, eles são fotografados por 2 câmeras fotográficas. E, enfim, aí é um processo de viração de páginas, captura de imagens. A obra é digitalizada completa, assim, desde a capa até a última folha. Assim, então, você tem uma dimensão o sentimento que você tem de que o objeto é digitalizado. Isso é muito importante também, inclusive se você quiser estudar a história da tipografia mesmo, né? Eles dão a descrição do tamanho do volume, do que é feita a capa. São várias informações que são importantes também para o estudo da obra, que a gente pensa que às vezes é só o texto, né? A digitalização da biblioteca, eles tornam o texto pesquisável. Então, você estiver procurando por alguma palavra específica, ou o número de ocorrências daquela palavra, daquele trecho de texto, você tem acesso a isso muito rápido. Facilita muito a vida do pesquisador você poder digitar, fazer uma busca num arquivo em formato PDF e saber quantas ocorrências de uma palavra específica você está procurando estão naquele item, enfim. É claro que o OCR ele não é uma ferramenta perfeita, ele tem erros, ele depende muito de como é o formato da tipografia da época, enfim.
mas ele consegue o nível de acerto na faixa dos 80%, 90%, mas isso já é uma ajuda muito grande para a pesquisa, eu tenho certeza. Uma barreira geográfica mesmo, ela é quebrada. Eu, por exemplo, moro muito longe da universidade e eu trabalho também, então, assim, uma pesquisa paralela que eu faço a mais para a universidade, uma iniciação científica, em horários não comerciais, por exemplo, que às vezes você faz durante a noite, os finais de semana, a biblioteca não fica aberta o tempo inteiro. E de uma fonte confiável, porque você sabe que o trabalho da biblioteca é um trabalho sério e você não está baixando simplesmente de qualquer site da internet. A importância dessa digitalização mesmo quebra barreiras sociais, barreiras econômicas, né, geográficas. Que tal receber livros de graça e depois repassá-los para que outras pessoas também possam os ler? É assim que funciona o De Mão em Mão, um programa que distribui livros de graça nos pontos de ônibus da cidade de São Paulo. O projeto ele começou em 2012 pela Secretaria de Cultura, com uma parceria também com a SP Trans e a Unesp. Foram selecionados alguns textos, alguns livros, na verdade, de domínio público, como a obra de Machado de Assis, e naquela época foram distribuídos 40 mil livros. 4 meses atrás, na verdade, a gente pensou em trazer de volta esse projeto para voltar a incentivar e a formar um novo público leitor a partir do lugar onde eles já passam. Então, aproveitar os espaços públicos para fazer essa distribuição e assim conseguir incentivar a leitura. A gente sabe que na correria do dia a dia as pessoas não conseguem frequentar as bibliotecas, né? Então, não é que as pessoas não gostam de ler. Pensando nisso, a gente trouxe os livros até os terminais para que as pessoas possam ler e assim elas encontram livros de acordo com o gosto delas. Todo dia são trazidos 2 títulos, então ela pode escolher o que ela vai levar para casa. Terminais de ônibus são locais por onde passam muitas pessoas, todos os dias, e de onde as pessoas tomam ônibus para lugares distantes. E uma das motivações para fazer esse projeto é porque quando eu ando de ônibus, reparo que muita gente fica olhando para cima, olhando para o lado, sem nada para fazer. Outros ficam no celular, talvez por falta do que fazer. Os livros acabaram sendo objetos um pouco caros para muita gente. E nós então decidimos dar uma opção para a pessoa. Vocês estão sabendo que está tendo distribuição gratuita de livros aqui neste terminal? As pessoas acabam pegando esse hábito. Querendo, eu não quero ir até a biblioteca, mas se isso pegar em todas as estações, terminais, metrô, forçosamente aquelas pessoas vão começar a ter esse hábito de ler. A ideia é de que a pessoa, depois de ler o livro, passe para uma outra mão, para uma outra pessoa. A ideia é de que esses livros então circulem, seja como se fosse uma biblioteca imaginária, circulante pela cidade de maneira totalmente livre e autônoma. As pessoas fazem filas para pegar o livro. Acho que elas aproveitam que o ônibus ainda não chegou no ponto para poder pegar esse livro. Elas perguntam qual é a história de um livro, qual é a história do outro, para que elas escolham o que elas se sentem mais à vontade de ler. Então, não existe realmente isso de as pessoas não gostam de ler. Acho que talvez o jeito que a literatura é inserida na vida dos jovens já cria esse distanciamento, né? E também a correria do dia a dia. Para você conseguir o livro, você entra no site da Secretaria de Cultura, num projeto de mão em mão, e lá você tira um print e mostra para as meninas aqui do balcão. O objetivo foi escolher livros que fossem domínio público, para que a gente não tivesse que pagar direitos autorais. Ao mesmo tempo, compramos as traduções, são livros estrangeiros. E esse foco, livros que sejam divertidos de ler, livros que tivessem no máximo 200 páginas, para ser fácil da pessoa poder também transportar. E isso, livros que tenham diversão, bem conhecidos, né? Sherlock Holmes, outros têm títulos chamativos, Ilha do Tesouro, Viagem ao Centro da Terra, enfim, são livros que comprovadamente as pessoas gostam, são livros que são reeditados, inclusive nós compramos os direitos das traduções de editoras brasileiras para justamente, inclusive, estimular, né, as editoras que fazem esse trabalho. A leitura a gente tem que estar buscando, né? É muito legal porque eu estava ali na correria, doida para vir aqui, dá um tempinho,
Vim aqui pegar o livro, vou dar uma lida agora. Interessante, viu? Porque às vezes a gente quer um livro e não tem que pegar emprestado, tem que comprar. E a gente ganhando não, é mais fácil. E depois que a gente acabar de ler, a gente pode deixar no lugarzinho e outra pessoa pega também. A ideia é justamente que as pessoas comecem a esquecer esses livros depois de ler em espaços públicos. Além disso, as 54 bibliotecas municipais, elas estão com todas essas obras já lá à disposição para que as pessoas peguem, tanto dessa coleção como de edições mais antigas, de quem quiser pegar depois as obras da edição de mão em mão e poder levar para casa para poder ler também.